Tá vendo esse efeito? Esse efeito que tava no vídeo é o cross screen. Era um filtro muito usado na fotografia preto e branco. E hoje é um assunto que nós vamos abordar aqui, ó. Eu também tô com um filtro laranja na minha mão. E eu vou conversar com um cara que é especialista e viveu essa realidade na década de 70. E não só isso, mas ele também viveu a publicidade naquele momento. Então, antes de eu chamar o meu convidado, roda a vinheta. Eu estou aqui agora com um cara que é minha referência. Através dessa pessoa, que eu já vou revelar, eu descobri o que é fotografia. Eu descobri o que é essa arte incrível, que além de contar histórias através de um frame, que a gente está falando de vídeo, audiovisual nesse podcast, eu consegui entender como a gente consegue impactar as pessoas através de uma imagem. E hoje eu quero convidar aqui, com muito prazer, para participar do nosso podcast, do EloCast, o 2º episódio, João Noronha. Grande João, Paulinho. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. E assim, é uma gratidão eterna de você me mostrar esse universo, porque a gente tem referências e você é uma delas. Naquela época, para quem não sabe, pessoal, ele é meu tio. Eu cresci vendo esse cara trabalhar e ele trabalhou nos principais veículos de comunicação do Brasil. Ele é um jornalista, ele é um fotógrafo, ele é um arquiteto, ele é um multi-homem, esse cara faz muitas coisas, mas eu não quero apresentar e ficar falando dele. Você vai falar quem é o João Noronha. Paulinho, muito prazer estar aqui contigo e eu agradeço todas as honrarias. Paulinho, eu sou francano, lá nossa família francana, descendente de cearenses e de italianos e de portugueses, essa multicultura. Mas eu nasci em Franca e por volta de 16, 17 anos, eu já me interessei pelas artes, pelo desenho. Eu já tive uma agência de propaganda aqui. Caramba. Em Franca. Chamava-se Dois Traços Publicidade. E isso em 1973, quando eu já fazia decoração, projetos para a Francal na época. Que tudo começou aqui, né? A Francal começou aqui. Com essa agência, chamava Dois Traços Publicidade e Propaganda. E fazia artes finais, anúncios para jornais. E aí me interessava a fotografia também. Era multi, como você disse. Que legal. Dentro das artes. E a fotografia, João, ela tem um aspecto muito particular, né? Você congela o tempo na fotografia. E eu sei que você tem fotos incríveis, mas conta um pouquinho da sua trajetória. Como que você, assim, se despertou para a fotografia? E no começo a fotografia era preto e branca. Me conta um pouquinho como era naquele momento, porque assim, hoje a gente tem um celular e a gente usa muito pouco esse recurso, mas a gente precisava usar filtros, a gente precisava usar algumas artimanhas. Nós estamos aqui com uma lente também, ó, analógica, 300mm, algumas artimanhas para fazer uma fotografia, aumentar o contraste. Saindo aqui da cidade franca, fui para Ribeirão Preto com breve passagem, trabalhei no jornal com artes e fui para São Paulo, onde foi o meu despertar. Foi aí que eu comprei essa revista aqui numa banca de revista. Hoje revista é uma coisa rara, hein? Pois é. Essa capa aqui é de propaganda de 1974. E eu comprei essa revista na época e vi a reportagem e fui conversar com uma dessas mulheres aqui, chamava-se Helga. Legal. E ela trabalhava na DPZ. Isso na década de 70. 74. Que legal. Então, a partir daí, ela me indicou para uma agência, chamava Proem Propaganda, e tinha um estúdio anexo, que fazia parte, chamava Black and White. Que legal.
E foi a partir daí que eu conheci vários profissionais, o Dercir Vanzelli, Miro, foram os meus mestres da época. Que legal. E você viveu, então, o berço da fotografia ali dos anos 70, que era tudo muito manual, né? A fotografia, além de ser analógica naquele momento, os anúncios também eram todos feitos praticamente à mão, né? Eu vi que você trouxe aí pra gente um anúncio daquela época. Mostra pra essa câmera aqui, João. Esse anúncio aqui é uma arte final, na realidade. Uma arte final. Uma arte final. Fazia tudo no papel vegetal. Papel vegetal, que já era um fotolito, já cria um fotolito, que a partir daqui é uma transparência, um negativo. Então você fazia o positivo, saía para o negativo para o positivo, aí dependendo da situação. Certo. Quando você era clichê, aquele clichê de metal, você fazia através disso aqui. Que legal. Que legal. E daí rodava em grande escala. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é apenas uma arte sem ilustração fotográfica. Mas na época se fazia as artes finais com fotografia, onde ela era retocada. Ou seja, você fazia a foto preto e branco e ela era toda retocada também. Toda à mão. Tanto o anúncio quanto a fotografia. Quanto o anúncio quanto as fotografias. Quando o anúncio era outdoor, era de grande porte, aí se fazia já no tamanho correto, só que não fazia com câmera 35mm, usava-se outros formatos. Entendi. Formato 6x6, 6x7, 4x5 polegadas. De acordo com a aplicação. Exatamente. Legal. E vendo essa história, essa trajetória, é claro que teve grandes desafios, mas também tiveram grandes conquistas. Quando você começou a trabalhar de uma forma independente, que você rodou o Brasil, né, João? Trabalhando nos principais veículos de comunicação, em especial veículos voltados para o jornalismo. Sim. Fala para mim aí, como que era aquela realidade? Porque hoje a gente sai a campo para fazer uma foto ou fazer um vídeo, cara, a gente grava para depois escolher pequenas coisas. Você não tinha essa possibilidade. Você saía com um filme de 36 poses, era isso, né? Exatamente. E tinha que fazer milagre com aquelas fotos ali. E às vezes, muitas vezes, você não gastava nem o filme todo, porque você tinha que usar em outro momento. Conta pra gente como que era ter esse olhar e esperar o momento certo para fazer a foto. Então, exatamente. A partir da publicidade, eu vivenciei o estúdio fotográfico, a still life fotografia, os detalhes. Aí eu migrei para outra área, que é o jornalismo, o fotojornalismo. Que legal. Foi aí que eu comecei a trabalhar também. Trabalhei no Estadão, na agência Estado, isso como freelance. Trabalhei na revista Veja, na Folha de São Paulo, foram os principais veículos. Então, a partir daí, eu me ingressei também dentro dessa realidade com o equipamento 35mm. Que legal. Que é a câmera de rua. Essa é uma Nikon, uma das Nikons, das principais, né? Do início da era do 35mm da Nikon. Eu tô vendo que ela tem até um grip embaixo para colocar bateria. Aí embaixo era a bateria adicional? O que é essa opção aí embaixo? Ou ela já era toda assim? É um motodrive. Certo. Ela faz 3 cliques por segundo. Hoje nossa realidade é outra, né? É totalmente diferente. Tem câmeras que fazem 60 quadros por segundo, 120 quadros por segundo. O cara tá filmando em slow, mas ele tá fotografando, na verdade. Exatamente. Então, que legal. Você conhece aquela frase de Glauber Rocha? Não, qual? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ah, sim. Hoje eu trocaria. Hoje é um celular e uma ideia na cabeça. E uma ideia na cabeça. Então é uma realidade. Hoje se você tem um celular, você tem tudo que tem. Legal. Hoje tem filtros, equipamento digital de primeira linha, lentes, vários tipos de lentes. Tudo no celular. Tudo no celular. E esses filtros, na verdade, eram todos
colocados na frente da lente. Isso tudo era para intensificar o contraste da fotografia? Era para intensificar, até para suavizar também. Certo. Porque tem filtro difusor, chama de difusor. Ele é todo branco e um furinho no centro. Ele fazia quando você focava, só o centro ficava dentro do foco. Então tem vários tipos de filtros. Que legal. Para cada um uma finalidade. Uma função, né? A partir daí, esse filtro densidade neutra é simplesmente para proteger a lente. Certo, poeiras. Exatamente. Chuva. Então o que você faz hoje através do celular? Faz tudo que nós fazíamos na época através do digital. Ou seja, olha o salto. Legal. Que nós demos desse equipamento aqui para esse. Olha o tamanho, o peso e a potência, né? Olha o que nós temos aqui de diferença. E naquela época tinha lentes que já eram tipo zoom interno nelas, tipo 18mm, 35, uma lente só ou não? Era só lente 24, lente 50, eram lentes fixas ou eram lentes já com um zoom interno? Tem, sim. Tinha lente com já zoom interno. Existe, sim. Legal. A 80-200mm, uma lente muito usada na época no fotojornalismo. 70-210, 24-80. Tem vários tipos, né? Depende do equipamento e a finalidade. E justamente a finalidade. No caso da fotografia jornalística, que precisava mostrar ambiência, você usava uma 24mm? Era uma lente coringa para você fotografar nos ambientes? Eu usei muito no fotojornalismo, né? Fotojornalismo é uma lente geral, que ela tem um campo aberto. Então o que se faz, ou o que se fazia? Você já deixava a lente numa fotometragem próxima, que você está trabalhando, e a partir daí você, com a mão mesmo, você olhava aqui por cima, né? Olhando assim por cima, e já disparando aqui. Você não ficava focado ali no visor. Entendi. Você com a mão aqui, está ocorrendo, disparando. Legal. Então essa lente foi uma das lentes que eu trabalhei muito com ela. Legal. E eu sei que esse tipo de lente é uma lente que mostra a ambiência, porque ela é uma lente ampla, é uma lente grande angular. E quando você estava num momento assim, por exemplo, eu tenho algumas fotos suas aqui que eu quero até compartilhar, pessoal. Fotos incríveis. Por exemplo, essa aqui. Aqui a gente vê toda uma ambiência, todo o ônibus, a gente vê o primeiro plano, o plano de foco, o segundo plano lá de fundo. Isso aqui era uma lente 24mm. É essa mesmo. E essa foto em especial, João, ela foi usada em algum jornal específico da época, né? Foi, na Agência Estado, tá gravado embaixo. Agência Estado. E é uma foto premiada, essa? Prêmio Nacional e Prêmio Internacional de Fotografia, sobre direitos humanos, né? Me fala uma coisa, como que foi o momento dessa foto? Esse foi o que eu estava passando para fazer uma outra pauta lá em Santa Maria, São Paulo, e de repente parou o trânsito, eu já com equipamento, né, preparado, e desce o policial da moto, que ele trancou o trânsito, e sobe no ônibus direto, e eu atrás já preparado com flash, um match rebatido por cima, né? Ele entrou e eu já clique. Isso 20 segundos. E ninguém percebeu que você estava ali. Ninguém olhou para a câmera. Ninguém percebeu que entrei. Agora, e ninguém percebeu também o resultado final, porque isso foi a primeira página do Jornal Estado de São Paulo. Caramba! E depois foi para concurso, e depois para os Direitos Humanos, na época do Vladimir Herzog, de Prêmio de Direitos Humanos. Que então, legal. É umas fotos que eu tenho menção honrosa. Que legal. Do Direitos Vou Humanos. até deixar ela aqui em cima pra gente admirar mais a fotografia, porque eu vejo aqui algo diferente. Tá todo mundo com a mão na cabeça. Olha que legal isso. Tá todo mundo aqui, ó, recebendo a ordem do policial, e você entrou ali, clicou a foto, saiu
e foi seguir tua vida. Exatamente, foi o que o policial falou, mão na cabeça. Todo mundo pôs. E eu com a mão no clique, com a mão na máquina. Que legal. Foi bem isso. Show. E nós temos aqui algumas outras fotos também, que são fotos icônicas. Por exemplo, aqui qual que a gente pode mostrar, ó, João? Essas imagens aqui, é da revista I. Ah, ela foi publicada numa revista. Foi publicada numa revista I. Você quer dar uma Deixa eu mostrar aqui. Nós estamos falando de Paraty. É Paraty, Trindade, é ao lado, né? Ah, Trindade. Trindade nos anos 70, 72, 73. Era uma vila de pescadores aqui, casas a pau a pique. Não existe mais nada disso aí, né? Isso aí eu tenho uma série de fotografias que eu fiz lá que vai fazer 50 anos. Precisamos fazer uma exposição novamente. Pois aqui, João. Então, a partir daí eu tenho os negativos em 35mm. Isso aqui eram todos moradores lá da cidade. Os moradores são das fotos anteriores aqui, né? São moradores de lá. Aí já é São Paulo. Ah, que já é uma capital. mistura na capital. Olha, veja que interessante, engraxate. Essa foto aqui. É cenas pitorescas de São Paulo da época. Era a realidade. Exatamente. Essa foto aqui é na praia também, de Trindade. Então é uma mescla, né? E o mais interessante é que a gente vê um contraste muito grande entre o branco e o preto, né? A fotografia é luz e sombra, né? Então isso que é interessante. Naquela época, para você fazer uma foto impactante, você tinha que usar esses recursos a mais para ela ter essa nitidez e o contraste também, né? Na verdade, mais o contraste entre o preto e o branco. É verdade. O que você fazia através dos filmes? O filme Blue X-Pan ISO ou ASA 125, o filme Tri-X-Pan 400 ASA ou ISO. Então era o filme mais usado assim na época, né? O 125 e o 400. E o recorde, que era um filme de ISO 800. Caramba. Então aí a gente usava conforme a necessidade. E granulava muito a imagem? Sim. Quanto maior o ISO, mais grão na cena. Exatamente. O 400 também, você poderia fazer algum experimento. Você não usava ele no padrão normal. Você abaixava a asa através da revelação. Então você meio que fazia uma exposição depois na revelação. Exatamente. Fazia uma outra mesclagem, ou através da concentração do líquido, ou através do tempo. Caramba! Então a gente às vezes revelava não no tempo normal e não fazia no tempo normal. Fazíamos a manipulação no laboratório e também na ampliação, através de papéis. Tinha o papel mesclado, cinza, um pouco mais de contraste, que era o F2, F3, F4. O F4 era um papel duro, ele dava um contraste maior. Entendi. Então, quem viveu isso, e você pode pesquisar isso nas redes sociais, que você vai encontrar algumas informações. Na verdade, hoje isso aí é arte, né? Porque muitas pessoas nem imaginam como eram feitas as fotografias, as revelações e as ampliações daquela época. Eu lembro que quando eu comecei na publicidade, lá na época de 2000 para 2004, que foi minha formação, a gente entrou um pouquinho na fotografia preto e branco. E era uma dificuldade tão grande porque, além de fazer uma foto, que era tudo analógico, a gente tinha que entender disposição, velocidade e ISO, esse triângulo, a gente tinha que revelar esse filme depois e depois ampliar. Então qualquer erro ali, você perdia o negativo. Imagina você fazer uma cobertura jornalística. De repente, a hora que você vai revelar, você revela o filme numa forma errada. Você perdeu o filme. É daí que vem a expressão queimou o filme. Queimou o filme. Então, e isso assim, eram artistas, na verdade, em todas as áreas, né? Desde o laboratório até o profissional que ia na rua, no dia a dia, fazer a fotografia, enfrentar o dia a dia com uma câmera de quase 2 quilos no pescoço. É verdade.
Mas eu dou isso graças ao cinema de Glauber Rocha, o cinema novo, ao cinema mais antigo de Humberto Mauro, os precursores do preto e branco. Que legal. Pesquise o leitor, o ouvinte, sobre Humberto Mauro. Quem foi Humberto Mauro? Aí você vai despertar pelo cinema. Quem foi Glauber Rocha? Aí você vai despertar também nos mestres da pintura, da escultura, o Picasso, Portinari, Mondrian. Que legal. E isso faz parte de um contexto que, assim, para você ser um fotógrafo, você precisa beber de uma água boa. E, na verdade, a água boa são essas referências. É o cinema, é a pintura, é um teatro, é uma exposição. E tudo isso vai fazendo uma composição para você ser um artista diferente. Sim, mas primeiro você tem que ter vontade. É você que vai despertar. Está dentro de você? Ótimo. É isso que desperta dentro de você. Qual é a estrela que brilha? E vendo aqui uma estrela que brilha e brilhou muito tempo, aquela foto ali, ó, aquela foto em especial, ela, pelo menos eu tô fazendo a leitura dela, foi um momento icônico pro Brasil. E assim, ter um francano ali do lado desse momento, retratando isso, muitas pessoas, pega ela lá, João, muitas pessoas nem imaginam que essa foto aí que rodou o Brasil foi estampada aí nos principais veículos de comunicação da época, que foi a cobertura do velório do Ayrton Senna. E essa foto aqui, fala um pouquinho pra gente como que foi essa foto, quais foram os desafios para fotografar esse momento. Um momento triste, né? Porque aí era o funeral do Ayrton Senna, que o mundo inteiro lamentou. Mas aí, sobre a fotografia, eu estava com outros profissionais da época e eu precisava de uma lente que eu não tinha, que era uma 300mm. Certo. E do meu lado tinha um profissional. Eu, gentilmente, pedi a ele a lente e ele me cedeu. Eu fiz meia dúzia de clique e devolvi o equipamento. Foi quando eu enquadrei a bandeira e o capacete. E note que ela já está assim, tomada pelo tempo, né? Ela tá até ganhando cor já, o capacete tá ficando amarelo. Que era a cor original do capacete. O original amarelo, depois ela vira um sépia, né? Um papel fotográfico, ele dura 100 anos mais ou menos. Se ele for bem conservado. Se ele for bem conservado, ele vai mudando a alteração das cores. Ele tem que ser climatizado e tudo mais. O que faz esses museus aí, né? Exato. Por isso que é uma arte viva. Que ela, além de ser aquele momento, retratou aquela história, ela tá dando uma textura única. Exatamente. Então, o que significa uma foto dessa para mim hoje? Um momento registrado, claro. Eu tenho outras 300 que eu fiz um apanhado desde o acompanhamento do aeroporto até esse momento. Por aí. Então tem fotos de vários tipos. Fotos já de cima de viaduto, acompanhando o funeral, né? Tem outros. Mas essa me destacou pelo lado do capacete e da bandeira, que era o símbolo do Ayrton Senna. Exato. E era muitas vezes o que a gente via. Coloca ela ali do lado pra gente. A gente via na televisão, que era sempre ele, com a bandeira na mão, com a bandeira no carro e aquele capacetinho. Era o que a gente mais via dele, né? E assim, ter uma pessoa como você na minha família que viveu essa história e o mais interessante... Tem uma bandeira, só vou te cortar aqui, tem uma bandeira que eu até trouxe, uma bandeira do Brasil, que também é um lema que eu levo. Eu acho que todo brasileiro deveria, sim, ter uma ideia da tua bandeira. Qual é a tua bandeira? A minha bandeira é do Brasil. Exato. Não por questões políticas. Que não é algo assim, saudável essa política hoje, mas assim, nós temos que ser brasileiro e honrar a nossa pátria, né? Não tô falando de política, mas assim, cara, às vezes a gente dá valor a tantas coisas fora e a gente tem um cara como você que vivenciou essa época, que vivenciou
essa geração do Ayrton Senna, Sim. que tinha esses valores de mostrar o Brasil pro mundo, isso foi incrível. Leve no teu coração Joga ela a aí. tua bandeira aqui. O que você faz com... Opa, tá aí. Essa daí. Vou colocar ela aqui na frente. Essa É a isso, bandeira pessoal. que eu levo na minha vida. Além da fotografia, do desenho, né? João, queria te agradecer aqui pela sua presença. Assim, é um papo nobre, é um papo rico que, se deixar, a gente fica aqui mais 2 horas conversando numa verdade. boa. Mas para fechar, eu queria te agradecer muito pela sua participação e desejar assim um sucesso imenso, como você sempre foi um cara que pensou no melhor, em ter um bom equipamento, em ter uma estética no que você faz, um cara com uma visão diferenciada. Desejo aí sucesso nessa nova caminhada agora na arquitetura. E assim, pessoal, gostaria muito de agradecer vocês que permaneceram até agora nesse momento para assistir um pouquinho dessa história desse grande homem que faz parte da minha família, que eu gostaria de que vocês também conhecessem o trabalho dele. João, tem algum canal, algum local onde o pessoal pode acessar esse conteúdo seu? Pode digitar João Noronha Fotografia Brasil, que você vai ver vários links. Para não deixar um só, pesquisa lá, João Noronha Fotografia, Fotojornalismo Brasil. Fechou. Basta isso que você vai me encontrar. Ah, então tá. Ou se quem quiser encontrar pessoalmente, só vir pra Franca e tomar uma cervejinha com ele, né, João? Bora! Mas eu queria também, assim, finalizando, te agradecer novamente e deixar aqui umas dicas para os novos, entre os tantos outros que estão surgindo. Goste daquilo que você faz, queira gostar daquilo que você faz. Vivencie, troque ideias. Isso é muito primordial para o teu engrandecimento profissional. Pesquise, trabalhe com tecnologias novas, não renegue as antigas, faça as experiências. Só assim você vai conseguir se destacar. Que bom. E através dessa mensagem que a gente finaliza nosso segundo EloCast. Esse podcast que veio para falar de artes, que veio para falar de publicidade, que veio para falar do audiovisual. E isso faz parte do audiovisual. Na verdade, contar histórias faz parte do audiovisual. E é essa mensagem que eu quero que você fique com ela na cabeça. Como você tem contado a sua história. Você tem valorizado esse seu espaço, essa sua atmosfera. E isso é muito grande, porque quando a gente olha para nós, as outras pessoas conhecem um pouquinho da nossa essência. E isso faz toda a diferença. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo EloCast.